Bom, gente, prosseguindo aí a nossa aula. Nós vamos ver, então, que o autor vai nos dizer. A gente tem, né, eu estava conversando com vocês no vídeo anterior, sobre esse surgimento, esse nascimento, entre aspas, aí da psiquiatria, certo? Que é com o Pinel, nós estudamos sobre isso nas aulas anteriores. E aí, o que o Paulo Amarante vai nos pontuar é que nós podemos pensar aí algumas mudanças muito importantes no campo da psiquiatria. Então, ele vai dar destaque aí no início do capítulo para duas mudanças nessa área. Ele vai dizer que muitas dessas mudanças aconteceram após as duas grandes guerras mundiais. Então, só para a gente se situar aí um pouquinho, a gente está falando em mais ou menos por volta de 1945, quando a gente tem aí o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai dar destaque para dois movimentos aí de mudanças no campo da psiquiatria. Um desses movimentos é a chamada psiquiatria institucional. A gente pode pensar esse movimento da psiquiatria para a gente tentar pensar em datas, tá? A gente pode tentar pensar mais ou menos aí por volta de 1945. Mas, né, mais uma vez, como eu já falei para vocês, a gente não consegue definir essas mudanças em um ano específico, porque elas não aconteceram do dia para a noite. A gente tenta pensar nessas datas para termos uma noção ali de quando isso aconteceu, tá? Mas é importante sempre a gente pensar essas mudanças como processos e não como acontecimentos instantâneos. Então vamos lá. Esses dois movimentos importantes que geraram mudanças no campo da psiquiatria, para o autor, né, retomando a história da psiquiatria, ele vai destacar a chamada psiquiatria institucional e a psiquiatria preventiva. Então, a gente vai ver agora, de forma breve, algumas características dessa psiquiatria institucional e da psiquiatria preventiva. Nós já trabalhamos esses dois momentos aí da psiquiatria nas aulas anteriores, mas dessa vez o autor, Paulo Amarante, vai trabalhar esses movimentos de forma um pouco mais aprofundada e relacionando um pouco mais com a reforma psiquiátrica brasileira. E é esse o nosso foco nesse capítulo. Então vamos lá. Ele coloca aí que a psiquiatria institucional coloca por volta de 1945, que é quando a gente tem o final aí da Segunda Guerra Mundial. Então ele vai chamar, né, esse momento, esse movimento da psiquiatria tem como características, né, chamar atenção aí para as condições dos hospitais psiquiátricos, lembrando que a gente está num contexto aí de guerras mundiais, pós-Segunda Guerra Mundial, então é um momento que existe uma certa comparação entre os hospitais psiquiátricos e, por exemplo, os campos de concentração, porque esses hospitais psiquiátricos eram instituições em que aconteciam aí diversas violações de direitos humanos, existia aí diversas violências. Então, a gente está em um contexto, vamos pensar aí, em 1948, a gente tem, por exemplo, aí elaborado pela ONU, em conjunto com os países, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, é um momento em que a humanidade está se questionando bastante sobre essas instituições que muitas vezes realizam ali violências, em que ocorrem maus tratos. Então, é um momento em que esses hospitais psiquiátricos passam a ser bastante questionados. Bom, mas o Paulo Amarante vai também pontuar para a gente que, como eu falei, a noção, a compreensão de um conceito também tem relação com as questões sociais e econômicas de um período. E ele vai destacar que nesse momento pós-Segunda Guerra também havia falta de mão de obra, pensando aí que as economias ficaram bastante abaladas, muitas pessoas morreram, e esse interesse também de revisão ali dos hospitais psiquiátricos, ele também estava muito atrelado com a ideia de conseguir também mão de obra dessas pessoas que estavam isoladas nessas instituições. Então, a gente tem uma reformulação, temos uma reforma aí nesses hospitais psiquiátricos. Então, vai começar
aí a existir alguns questionamentos, por exemplo, sobre as hierarquias que existiam dentro dos hospitais psiquiátricos. Então, por exemplo, o papel da pessoa com transtorno mental dentro dessa instituição vai começar a ser um papel um pouco mais de protagonista, podemos dizer assim. Essa pessoa com transtorno mental passa a ser compreendida como fundamental dentro de um tratamento. Então, nós temos mudanças aí importantes, questionamentos sobre essas instituições, sobre como aconteciam esses tratamentos, muitas vezes violentos, dentro dos hospitais psiquiátricos. Mas o que o Paulo Amarante destaca para a gente é que esse movimento, a psiquiatria institucional, não rompeu com o modelo hospitalocêntrico.